Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler somente o verso 14, mas nossa exposição será até o verso 27. Êxodo 6, verso 14, até o verso número 27, a exposição, mas leremos o verso 14 somente, introdutoriamente. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Hezron e Carmim. São estas as famílias de Ruben. Senhor, te damos graças, ó Deus, e te pedimos as tuas misericórdias para que o Senhor nos assista neste momento, diante do privilégio, ó Deus, da exposição da tua palavra. Fala, Senhor, ao teu povo, pois somente a tua voz é capaz de fato, ó Deus, mudar e sustentar esta congregação. E que assim seja, Senhor, iluminando a mente do teu povo, abrindo o entendimento, Senhor, fazendo prosperar tuas palavras em cada coração, para a glória do teu santo nome. Amém. Pode sentar, irmãos. Se você acompanha com frequência as redes sociais, possivelmente notou que os debates entre calvinistas e arminianos aqueceram alguns perfis nas últimas semanas. E aquela pergunta de sempre, né? Será que o arminianismo é heresia? Eu acredito que não só uma heresia, mas uma praga do inferno. Agora é interessante que outros incoerentemente pensam que não. Fato é que alguns, fugindo dos supostos extremos, né? Calvinista, arminiano, eles se posicionam de uma forma mais conciliadora, numa tentativa de criar um meio termo entre duas perspectivas opostas, como se existissem duas verdades que se contradizem. Porém, muitos esqueceram de que essa tentativa já aconteceu no passado e que essa tentativa reconciliadora já foi mal sucedida e deu origem ao que nós conhecemos e chamamos na teologia de teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? O conhecimento de Deus é dependente das escolhas humanas. Para Deus decidir, é preciso que os homens decidam. Tal pensamento, irmãos, simplesmente despiu Deus de seus atributos, revestindo o homem de glória. O problema, meus irmãos, é que quando olhamos para o Evangelho e nos aprofundamos nos assuntos espirituais, nós temos que lidar com extremos. Como assim? Note que as Escrituras dizem que você ou salga ou é insípido, luz ou trevas, filhos de Deus ou do diabo, pensa como cristão ou como esquerdista, age como crente ou como descrente. Por essa razão, irmãos, a Bíblia nunca nos incentiva a buscar equilíbrio nas questões espirituais, pois no final das contas, o equilíbrio é sempre uma porta para a desobediência. A tentativa de buscar equilíbrio é sempre uma porta para a desobediência. Mas talvez você pergunte o que isso tem a ver com o texto de hoje, pastor. Depois de uma trajetória, meus irmãos, de altos e baixos do povo de Deus e seus profetas, o autor ele quebra o fluxo da narrativa e insere uma genealogia. E geralmente informações do tipo não oferecem uma leitura muito interessante, pois na maioria das vezes nós imaginamos que seja somente uma lista de nomes desconhecidos e estranhos. Por isso, já ouvi muitas vezes, alguns nem se aventuram a ler o conteúdo. O que extrair de uma genealogia? Mas se pararmos, meus irmãos, para analisar a quantidade de vezes que elas aparecem nas Escrituras, deduziremos
que as genealogias também têm algo a comunicar, e né, com essa genealogia também não é diferente, porque se ela é inspirada por Deus, logo, como diz Paulo a Timóteo, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que nós temos para hoje com essa lista de nomes? Veremos pessoas comuns, servos de Deus, pessoas que viveram para a glória de Deus. Por outro lado, veremos nomes que não são exemplos para ninguém, nomes que desobedeceram ao Senhor, pessoas que seguiram seus próprios caminhos. E nós vamos ver isso, não existe meio termo. Ou você está do lado daqueles que obedecem a Deus, ou você está do lado do desobediente. Ou você está ao lado da descendência obediente ou da descendência desobediente. Contudo, o que o texto está nos mostrando, independente disso, Deus continuava a fazer cumprir os seus planos, preservando uma linhagem para o nascimento do Redentor. Mesmo com os pecados que surgiam dentro de uma linhagem que deveria ser santa, Deus ainda faz cumprir os seus planos permanecem intactos, mesmo com o pecado dos homens e pecados, muitas vezes, no meio do povo de Deus. Então, meus irmãos, um primeiro olhar superficial, ele cria em nós a sensação de que as genealogias bíblicas são insignificantes. Espero que vocês não pensem isso. Vocês já viram as exposições de Gênesis, e essa aqui, novamente, mostra que elas não são. Então, nós vamos agora acompanhar os registros iniciais do verso 14 ao verso 25. Veja que diz: são estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim. Então, se você tiver que, alguém tiver grávida aqui, né, quiser um nomezinho de um bebê, já tem aqui várias opções. Jamuel, Jamim, Obade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali, Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu luz a Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137. Os filhos de Izá, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naazon, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. Vamos lá, meus irmãos, tentar aqui analisar o texto. Bem, ligeiramente, parece que não há nada de interessante aqui, porém há muita coisa a ser dita a partir desse texto. Observem, embora vejamos algumas exceções notáveis, como nós veremos mais na frente, os israelitas, eles eram homens e mulheres comuns. Notamos isso pelos nomes que eles descrevem suas características pessoais. Por exemplo, Palu significa extraordinário, Corá significa careca, talvez nasceu sem cabelo, Nefeg significa desajeitado. Alguns estudiosos chegam a dizer que pode ser alguém que tinha problema na coordenação motora. Enfim, irmãos, observem que alguns nomes mostram que são pessoas comuns,
criadas à imagem de Deus, pessoas comuns, criadas à imagem de Deus, pecadoras, que careciam da graça divina, igual a nós. E como nós, eles estão incluídos no plano de salvação de Deus. Por exemplo, destaca-se também o modo como eles procuravam agradar a Deus, também evidenciada pelos significados dos seus nomes. Observem, Saul era a resposta à oração. Eleazar significa Deus tem ajudado. Elzafã significa Deus prezou. E Eucana significa Deus criou. Nomes especiais que declaram também o presente de Deus e lembra a graça e bondade. Então eram pessoas comuns, pecadoras, mas que também contavam com a graça de Deus. Mas vamos agora expandir um pouco a nossa visão dentro do texto. Note que a organização dos nomes se dá pelos familiares. No verso 14 nós vimos que ele começa assim: são estes os chefes das famílias. Então observem que a genealogia começa chamando a atenção, descrevendo os chefes das famílias, posteriormente a sua descendência. Isso é um aspecto importante dentro do Êxodo, porque isso está revelando um padrão bíblico. Primeiro, que Deus ele estende sua graça por meio da família. Há um relacionamento de Deus com a família. Por isso que, assim como a lei ela é dada ao homem, ao cabeça do lar, aqui nós vemos também Êxodo mostrando, são estas as gerações dos chefes das famílias. Não significa dizer, irmãos, que nós estamos afirmando que uma pessoa precisa ser criada num lar cristão para ser salva. Tampouco significa que os filhos são salvos pela fé dos pais, pois cada filho precisa tomar uma decisão pessoal de seguir a Cristo. Na verdade, irmãos, a genealogia, ela aponta ou ela mostra a responsabilidade dos líderes espirituais de suas famílias. Então, mais uma vez, um princípio bíblico a respeito da liderança paterna. Eles são os líderes, eles são o governo de Deus sobre os lares. Então, o plano de Deus era governar a família por meio dos seus líderes. Volto a repetir, Êxodo 20 é uma exposição da lei dada aos homens. A lei é dada aos homens para que os homens governem suas famílias a partir da lei de Deus. Então, todo pai, Deus espera que assuma o compromisso pessoal de conduzir sua família ao Senhor. Então, esse é um princípio bíblico e que Êxodo, na genealogia, já tem aqui a ênfase, né? Esses são os líderes, são aqueles que governam, são aqueles que vão governar, liderar os seus núcleos familiares. Então, nós poderíamos perguntar, né? Nós, como maridos, estamos conduzindo nossas famílias ao Senhor? Será que de fato nós estamos conduzindo nossas famílias ao Senhor? Será que nós somos líderes espirituais de fato? E aí, irmãos, eu não vou me deter muito nessa aplicação, mas lembre-se, você pode ser um bom mordomo da sua casa, você pode ter todas as contas pagas, você pode ter ou dar luxo à sua família, mas se você abandonou sua família espiritualmente, você não é o líder espiritual da sua família. Se você abandonou, Deus não está interessado na qualidade das vestes do materialismo da sua casa. Deus está interessado com a qualidade espiritual do seu lar. Lembre-se disso. Na eternidade, você não vai se apresentar diante do Senhor e dizer: eu dei os melhores vestidos à minha esposa. Eu dei as melhores roupas aos meus filhos. Eu dei o melhor plano de saúde.
Eu dei a melhor faculdade, o melhor concurso eu paguei. Eu, na verdade, assisti de todas as formas financeiramente. Deus vai cobrar de você se você liderou espiritualmente. Se você liderou espiritualmente. Então, se você, meu irmão, está aqui, não tem liderado espiritualmente sua família, você pode ter o maior empreendimento da cidade, ter o nome mais reconhecido, o nome mais louvado, mas diante de Deus você é um fracasso. Você é um desobediente, porque você não tem liderado sua família. Esse é um princípio importante que você não pode esquecer. Mas, irmãos, entre tantas famílias, há uma que se destaca aqui, que vocês devem ter notado, a família de Moisés e Arão. Até parece, irmãos, que quando nós olhamos para o texto, até parece que a gente pode pensar, né, Moisés se equivocou, como é que Moisés coloca essa questão familiar do próprio Moisés e Arão aqui? Porque imaginem, nós poderíamos pensar que esses nomes, eles deveriam ser colocados no início da narrativa de Êxodo e não agora no capítulo 6, porque o próximo capítulo já é a avalanche das pragas no Egito. Então nós poderíamos imaginar por que essa genealogia, que Gênesis monta essa estrutura. Gênesis, ele vai, antes de contar uma história do personagem, ele conta uma genealogia. E aqui Moisés já é tratado lá, Arão já é indicado anteriormente, mas a genealogia, ela é colocada aqui. E nós poderíamos imaginar que aqui está no lugar errado. Só, irmãos, há uma razão importante para nós entendermos a forma como Moisés coloca essa narrativa aqui antes das pragas do Egito. Veja, Êxodo, quando começa, você deve lembrar bem que Êxodo começa registrando os filhos de Jacó, as tribos de Israel, no primeiro capítulo, no verso número 1 ao 5. Então, você vê que a genealogia é colocada lá e ela começa a abrir o novo enredo, né? E dela, né, no caso dos nomes que nós vimos lá, em Êxodo capítulo 1, verso número 1 a 5, apenas Rúben, Simeão e Levi, eles estão aqui, mas eles estão aqui justamente porque eles recebem a devida atenção. Então, a atenção de Moisés não é com os outros filhos do patriarca Abraão, ou com o patriarca Jacó, mas com relação a esses 3 filhos dele que são registrados aqui. Observem, um detalhe também importante, se você notou, Rúben e Simeão recebem um versículo cada. Então Rúben recebe um, Simeão recebe outro, que é o verso 14 e o verso número 15. Enquanto 10 versículos são dedicados aos filhos e netos de Levi. Então, óbvio que o autor, ele quer chamar a nossa atenção não para Rúben e Simeão, mas para Levi. Então, o narrador, ele quer provocar a nossa atenção para o Levi. Esse é um dos focos da narrativa da genealogia, Levi. Ele gerou 3 filhos, Gerson, Coate, Merari. Cada um deles tem descendência registrada, Gênesis 16 ou Êxodo 6, 16 a 19. Coate, porém, recebe uma atenção especial. Então veja, Levi gerou 3 filhos, dos 3 filhos, Coate recebe uma atenção especial com a menção de seus filhos e netos. Por que esse destaque? Levi, os 3 filhos, e Coate, com sua geração, ênfase nisso. A razão, irmãos, do destaque introdutoriamente a Levi é que Arão é o centro da genealogia, conforme o verso número 20. Essa é uma trajetória para contar Arão, um dos líderes. Então, a razão para esse destaque de Levi e seus filhos, e um filho em especial, era para contar a genealogia de Arão. E é interessante porque Moisés e sua família, eles não são mencionados aqui.
Por que não são mencionados? Óbvio, irmãos, nós já temos informações suficientes sobre a vida de Moisés, de onde ele vem, por quem ele foi criado, a sua mãe o educou dentro do palácio do Egito. Então nós temos informações sobre sua família, de onde ele vem, quando ele encontrou seus familiares e etc. Então o narrador, ele não se preocupa com contar a história de Moisés, porque é uma história que já foi contada. Então, em suma, uma lista aparentemente desconexa, poderíamos dizer assim, aleatória, cheia de nomes, ela está cuidadosamente montada para falar sobre Arão, para mostrar, na verdade, que há uma descendência de Arão. Não é à toa, irmãos, que Arão recebe um destaque na conclusão da genealogia. Veja o verso 26. Observem, a ordem foi mudada, observem a ênfase. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes, Moisés e Arão. A primeira coisa, irmãos, que fica clara aqui é Moisés e Arão. O que o texto está mostrando automaticamente, que tanto Moisés como Arão são hebreus puros, são hebreus de origem, eles são genuinamente filhos de Israel, ou seja, eles estão dentro da linhagem israelita, né? Então, o que o texto também quer mostrar, Arão surge na narrativa anteriormente. Quem era Arão, né? Então, o que o texto está nos informando também, além dele ser um israelita original, um hebreu original, né, ele também é um líder genuíno. Ele também se revela como sendo um líder genuíno. Logo, irmãos, o que o texto está nos preparando, como nós lembra de Gênesis, antes de falar de um personagem, vem uma genealogia para antecipar o indivíduo. Pois bem, nos próximos enredos, nós vamos ver um destaque muito grande de Arão. Arão vai aparecer como um dos grandes líderes, embora tenha o episódio do bezerro de ouro, Arão vai receber um destaque nas próximas narrativas, nós vamos ver isso. Ou seja, o que Moisés está dizendo é, Arão é um líder legítimo. Além de ser um descendente hebreu, ele é um líder legítimo. Então, quando a gente chegar no capítulo 7, a gente não vai estranhar a quantidade de vezes que o Senhor vai falar sobre Arão, porque ele vai assumir cada vez mais o seu papel de líder. Então, o que o texto está dizendo é, não devemos estranhar quando Arão ele estiver presente na narrativa com maiores frequências, porque, como eu já falei para vocês, Moisés dizendo, ele é hebreu, ele é de fato um hebreu, e de fato ele é um líder genuíno. Ele de fato também liderará com Moisés o povo do Senhor. Então, esse é um aspecto mais, vamos dizer assim, abrangente. Agora, irmãos, o que dizer dos outros membros da sua família? Por que esses membros aparecem aqui? Porque alguns nomes, eles vão surgir novamente em outros episódios. Eles irão surgir em outros episódios. E lembre-se, há sempre desenvolvendo, na história do povo de Deus, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Há sempre aqueles filhos que são rejeitados, há aqueles filhos que são aceitos por Deus. A gente já vê isso em Gênesis, a questão de Esaú e tantos outros personagens. Mas aqui o que é que chama a atenção dos outros membros de suas famílias? Primeiro, irmãos, quando folheamos as biografias da família de Arão, que esse é o ponto, encontramos tanto santos quanto pecadores. Observem, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Levi, do verso 16, eles nos ensinam algo sobre o serviço a Deus. Lembre-se, quando Israel saiu do Egito, Deus deu instruções detalhadamente para a construção de uma tenda portátil de adoração, sendo, irmãos, a tribo de Levi responsável pelo tabernáculo, como essa tenda, ela seria chamada posteriormente. Os levitas, então, biblicamente, eles serão mostrados na revelação como tendo sido separados para o serviço de culto a Deus. Por exemplo, os gersonitas, eles seriam responsáveis futuramente pelas cortinas
Número 3, por exemplo, vai falar que Deus deu a responsabilidade a eles para que eles fizessem as cortinas. Os coatitas eram os projetistas do interior. Eles eram responsáveis pelos móveis, pelas cadeiras, pelos utensílios do tabernáculo, de uma forma geral. Números capítulo 3. Os filhos de Merari eram engenheiros estruturais. Eles faziam o trabalho pesado da parte do tabernáculo. Número capítulo 3. As tarefas eram então, irmãos, vamos observar, eram bem definidas e eram tarefas ordenadas por Deus aos levitas e essenciais à adoração, colocando, irmãos, os levitas em grande honra em Israel. Eles vão receber grande honra porque eles serviam a casa de Deus. Foi um dos coatitas, por exemplo, que escreveu o Salmo 84, verso 10, que ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então observe que eles receberam uma vocação para servir a casa de Deus. Irmãos, o chamado mais alto da igreja é adorar a Deus. E os servos fiéis que executam as tarefas práticas, que capacitam a igreja de cumprir o seu alto chamado, de adorar ao Senhor, dão grande glória a Deus. Veja, o chamado mais alto da igreja é adorar a Deus. O Senhor não nos chamou para evangelizar, mas para adorá-lo. O Senhor tirou o povo do Egito para que o povo fosse adorá-lo, não para evangelizar. O evangelismo é uma consequência da adoração. Então, esse é o chamado mais alto da igreja. O Senhor diz: vai tirar o meu povo para ele me adorar. Então, o que Deus está mostrando é que os servos fiéis, os levitas aqui no caso, e que são os líderes da igreja, que executam as tarefas práticas que capacitam a igreja a cumprir seu alto chamado, dão glória a Deus. Proporcionar um ambiente para que a igreja ela adore a Deus, glorifica a Deus. Deus cuidou de todos os detalhes, cortina, móveis e etc., para que o povo adorasse ao Senhor. Muitos anos depois, irmãos, quando os israelitas eles desmontaram o seu tabernáculo e começaram a adorar no templo, os gersonitas, os coatitas, os meraritas continuavam servindo ao Senhor. Eles sempre serviam ao Senhor de maneira prática. Por exemplo, lá em 1 Crônicas capítulo 9 vai dizer que eles, os levitas, serviam ao Senhor no templo de dia e de noite. Porque lembre-se, essa ideia de que só no dia do Senhor só tem um culto, essa ideia é a ideia antibíblica. O Deus ordena, nós vamos ter um estudo aqui dominical sobre isso. Deus ordena que cultuemos pela manhã e pela noite. O dia do Senhor ele deve ser dedicado espiritualmente, mas ele deve começar com um culto e terminar com um culto. E o que é que os levitas faziam? Eles assistiam aqueles que estavam adorando a Deus, tanto de dia como de noite. 1 Crônicas, capítulo 9. O que a gente pode então pensar, irmãos? Dentro da linhagem de Arão, Levi, os levitas, nós estamos aprendendo, ou aprenderemos, já aqui de forma antecipada estamos aprendendo, que os levitas eles nos ensinam a sermos fiéis no nosso serviço e constantes na adoração de dia e de noite. Então, nós devemos entender que dentro da linhagem de Arão há uma linhagem que mostra um serviço a Deus, serviço prático e um serviço de adoração. Nós devemos olhar para a descendência de Levi
e aprendermos a pensar no nosso serviço na igreja e no nosso compromisso com a adoração. A linhagem de Arão, ela é uma linhagem também que revela homens que adoram e que servem. Por que isso é importante, irmãos? Por que isso é importante? Porque a adoração, ela é o centro. Porque Moisés poderia ter colocado outra coisa. Mas lembre-se, Êxodo, como o Êxodo começa? Êxodo começa contando que os israelitas construíram cidades para os deuses egípcios. As expressões usadas ali nós falamos e antecipamos que elas serão as mesmas ou são as mesmas usadas para o tabernáculo. Olha como o texto Êxodo começa: cidades construídas para o paganismo, templos construídos para os deuses pagãos. Como vai terminar Êxodo? A construção do tabernáculo. O povo que começa a começa Êxodo construindo cidades, templos pagãos, vai terminar construindo a adoração. E os levitas, muito importantes para a construção, para o preparo do templo, para proporcionar ao povo adoração, servindo ao Senhor, se dedicando ao Senhor. Os levitas tinham um papel importante, porque a adoração, ela é fundamental e importante no livro de Êxodo. A grande questão é se nós temos essa consciência de que ela é tão importante, de que ao ponto de despertar a minha consciência e mostrar o meu serviço na adoração. Se há em mim também essa verdade firme de que eu preciso ser não um levita nos termos do Antigo Testamento, mas no sentido de que eu preciso ser alguém que serve a igreja e ao Senhor ao servir a igreja. A adoração. O que se deve pensar, irmãos, é o cristão é essência daquele que foi salvo, o servir ao Senhor, o glorificar ao Senhor por meio do serviço na igreja. Se alguns aqui não servem a igreja, é porque não estão servindo ao Senhor. Se alguns aqui não servem a igreja, eles não estão servindo ao Senhor. Se os cuidados com a coisa de Deus, se os cuidados com a casa de Deus, se os elementos, questão do culto, se você acha que é algo irrelevante, os levitas glorificavam a Deus até construindo móveis para o templo, proporcionando um ambiente de culto, servindo ao povo na adoração. Então, não esqueça disso. Porém, irmãos, outro nome merece destaque aqui. Finéias é a última pessoa mencionada na genealogia de Arão, no verso 25. Veja que ele diz: Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Irmãos, Finéias ele é destacado nas Escrituras como um homem zeloso. Nós temos os levitas na adoração, e nós temos Finéias sendo destacado como um homem zeloso. Eu não vou ler todos os textos, mas depois você pode analisar a exposição e ler os textos posteriormente. Mas o número 25, prestem atenção, conta que
as mulheres moabitas estavam seduzindo os israelitas ao adultério sexual e espiritual. Olha, irmãos, Israel sempre teve problema com sexualidade. Sempre teve problema com atos extraconjugais, com imoralidade, com prostituição, né? E aqui, em Números 25, conta que as mulheres moabitas estavam seduzindo os homens israelitas ao adultério sexual e espiritual. E o que acontece? E eles, de fato, eles caem. Eles não só praticam relações sexuais extraconjugais, mas também eles adoravam os deuses falsos. Então, eles não só se deitavam com as ímpias, mas eles adoravam os deuses ímpios. O que a lei dizia? A lei dizia que o adultério espiritual deveria ser morto com a morte. Pena de morte, pena capital. Só que os juízes de Israel não estavam executando a pena capital. Estavam querendo amenizar a situação. Sabe, uma igreja cheia de pecado, e a liderança vê o pecado, e sabe que tem que punir o pecado, sabe que tem que disciplinar o indivíduo, mas ele fica passando a mão, ele não julga a causa, ele não disciplina. Era mais ou menos isso. O pecado estava tomando conta, os homens adulterando, se prostituindo, os juízes vendo e não fazendo nada. E aí, irmãos, enquanto isso, aí teve um episódio significativo. Um homem ímpio chamado Zimri, olha, irmãos, olha o nível do pecado. Olha o nível do pecado. Ele descaradamente, ele leva a sua concubina midianita, para ter relações com ela no tabernáculo. Olha o nível de depravação. Os homens vivendo numa prostituição miserável, numa idolatria miserável, porque lembre-se do que a gente... Olha, namoro de crente com descrente, a impiedade prevalece. As escrituras dizem isso. Começaram a ter relações com as ímpias, aconteceu idolatria. O caminho é esse, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aí a depravação era tão grande que o cara chega e diz, pega a concubina e quer levar a concubina para o templo para ter relações sexuais com ela. Foi aí, irmãos, que Finéias demonstrou o seu valor. Quando ele viu a cena, ele pegou a espada, cravou nos dois. Deu uma espadada que a espada perfurou os dois numa lapada só. E Moisés diz que Deus se agradou disso. Por causa do zelo dele. Quando ele viu que o casal iria ter relações dentro do tabernáculo, e que ele furou os dois com uma espada, cravou os dois com uma espada, diz Números que Deus se agradou disso. É interessante porque no Salmo 106 vai dizer o seguinte, que então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste, porque Deus já estava ferindo Israel por causa do pecado. E ele foi e fez isso. E diz o salmista, isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Ou seja, Finéias, ele ganha um destaque como um dos grandes líderes de Israel nesse momento. Vai ganhar outros destaques como um grande líder que vai lutar contra os midianitas. Ele é descrito posteriormente como mantendo a paz quando uma guerra civil ameaçava irromper nas tribos de Israel. E os descendentes, eles se tornaram os sumos sacerdotes. Eles vão se tornar os sumos sacerdotes. Então, esse homem destacável aqui, ele é um grande homem de Deus, zeloso, mesmo quando o povo estava desviado. Irmãos, o que é que nós temos? Nós precisamos entender o seguinte, é o que se espera de todos que vivem para Cristo. Nós devemos, irmãos, entender que nós devemos ter a coragem de defender a honra de Deus quando o cristianismo bíblico é atacado dentro e fora da igreja. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser homens corajosos para defender a verdade. Em tempos, irmãos, onde a libertinagem impera, onde o culto é profanado com toda sorte de imoralidade, o cara estava querendo ter relações sexuais dentro do templo. Então, quando a imoralidade sexual
ela tem se tornado lugar comum, e os cristãos estão aceitando a promiscuidade como algo normativo, Cristo clama a sermos iguais a Finéias, zelosos pela glória de Deus, líderes firmes para manter a pureza da igreja. Irmãos, o que nós estamos vendo em nossos dias é que as igrejas estão cheias de pecados, os homens não têm compromisso nenhum, pessoas que se dizem crentes estão dentro da igreja, por vezes ceiando, participando dos sacramentos, mas não têm compromisso nenhum com a verdade, são prostitutos, imundos, idólatras, promíscuos, estão dentro da igreja, a liderança está vendo o que está acontecendo, as barbaridades, mas a liderança está se omitindo. Deus não chamou homens covardes. Deus não chamou homens covardes. Se um líder ele é covarde, Deus não chamou ele para a liderança, porque Deus espera que ele, como um líder, ele glorifique a Deus no seu zelo. Não se pode permitir que o pecado permaneça intacto, intocável. Nós não podemos permitir. Por isso, irmãos, há tantas igrejas em decadência, porque nós não temos uma liderança firme. Preferimos mantê-las nos pecados, para manter os dízimos, para manter os números, do que ser um Finéias com uma espada dar um basta na imoralidade. Mas nem tudo na família, irmãos, de Arão era louvável. Apesar da maioria dos membros de sua família ter sido fiel a Deus, Deus vai nos mostrar que sempre tem os desvios. Haviam frutos podres também nessa genealogia, como há na maioria das famílias. Veja Corá, o primo de Arão. Em Números, você pode ler depois, Números 16, lemos que Corá ergueu-se contra Moisés. Ele era um dos homens que fazia oposição à liderança da igreja. Ele estava sempre se erguendo em oposição, ele estava insatisfeito com o lugar que Deus lhe dera no ministério, ele desejou ser ambicioso, ele queria reconhecimento, e ele via Moisés como um empecilho. Como é que eu vou ser um ilustre líder se eu tenho Moisés no meu caminho? No entanto, Números 16 vai nos mostrar que isso era uma ação contra Deus. Irmãos, aprendam, todo caminho de oposição ao líder divino é contra Deus que você se ergue. Quando você se ergue contra o pastor bíblico, uma liderança bíblica, você está se erguendo contra Deus, porque Ele é a autoridade de Cristo. Corá estava questionando a autoridade de Moisés. E o que é que diz o texto, irmãos? Deus julgou a incredulidade deles. Quando Moisés pronunciou o juízo em Números 16, diz que a terra se abriu e todos eles morreram. É muito perigoso, irmãos, almejar uma posição mais alta na igreja do que Deus lhe deu. É muito perigoso. Por exemplo, você ambiciona ser presbítero? Você quer ser presbítero? Ah, pastor, eu tenho um desejo muito grande de ser. A questão é, Deus lhe chamou para o presbiterato? Deus lhe chamou, é sua vocação o presbiterato. Deus lhe chamou de fato. Você ouviu a voz de Deus ou ouviu um assobio? Você foi vocacionado, porque a coisa hoje, todo mundo quer ser presbítero, todo mundo quer ser pastor. E aí, será que é o seu chamado?
Ou será que você quer tal posição para simplesmente receber glória, honra e destaque? Meus irmãos, ainda tem muita gente por aí, no presbiterato, no pastorado, eles não estão preocupados com a alma da igreja, eles não estão preocupados com o pastoreio, eles não querem saber se você está em pecado, se você vai para o inferno, eles pouco se importam, eles querem status, é simplesmente porque é bonito, porque decide a vida da igreja, porque decide o salário do pastor, decide quantos anos o pastor pastoreia a igreja, simplesmente por causa disso. Poucos se lixam com a alma. Tanto é que você vê muito presbítero que conhece muito de Constituição, mas não sabe nada de Bíblia. Ele governa a igreja a partir de Constituição, mas não sabe a verdade do Evangelho, não conhece as doutrinas. Esses são os presbíteros que nós temos governando a igreja de Cristo. Enquanto os homens permanecem nos seus pecados. Porque eles querem status. Quantos pastores não abandonaram suas igrejas para crescerem nos seus cargos dentro de presbitérios, dentro disso e dentro daquilo, quando as igrejas estão padecendo e minguando? Estava conversando com um pastor em Mossoró sobre essa questão de função, né? E ele, não, porque isso é muito importante. Eu digo, me preocupa, reverendo, quando um ministro do Evangelho chega e é conhecido porque é presidente de concílio e não pastor de igreja. Eu disse a ele, eu não quero ser conhecido por liderar concílio, eu quero ser conhecido como pastor de igreja, e não como líder. É fama, pompa, glória, e a igreja minguando. Deus matou ele. Francis Schaeffer diz, se você conhecer Jesus, você sabe que ele ordena aos cristãos que busquem conscientemente o espaço mais baixo, e se Deus quiser lhe dar um mais alto, ele haverá de lhe dar. E quanta gente, irmãos, como Corá, se despedaçou porque queria o lugar mais alto. E nós devemos ocupar, irmãos, porque entenda, geralmente, irmãos, quem é vocacionado é feito Moisés. Eu não sei falar, Senhor. Eu não tenho competência para isso. Quando alguém chega e diz, eu sou chamado, pode ter certeza, as minhas antenas já ficam ligadas. Porque se ele entender o que é ser pastor e o que é ser presbítero, ele vai temer e tremer diante de Deus. Ah, não! Se você quiser ser igual o que tem por aí, tem vaga. Tem vaga. Mas se você quiser ser um líder bíblico, você vai dizer, como é que eu vou desejar um negócio desse? Eu não tenho condições. E é justamente esses que o Senhor diz, você vai, porque eu serei com você. Agora, irmãos, por mais perigoso que seja buscar uma posição mais elevada, é mais ainda perigoso invejar os líderes espirituais. Porque quando se busca muito reconhecimento, e quando eles não recebem o que acreditam merecer, eles ficam ressentidos. Corá, ele queria o reconhecimento, ele queria ser reconhecido. E muitas vezes, irmãos, a gente vê no povo de Deus pessoas que querem ser reconhecidas, querem receber glória. E o que é que a gente vê por aí? Gente que sabe mais do que o pastor. Eu acho impressionante, irmãos, a soberba. Eu olho para mais de 2.000 livros na minha biblioteca e digo como eu sou ignorante. Tem 100 livros na minha mesa para ler daqui para o final do ano, e eu me acho uma ignorância tremenda. Chega um cara que lê um gibi teológico e ele já acha que sabe mais do que a liderança da igreja.
Ele já acha que tem mais conhecimento do que a liderança da igreja. Ele já sabe pregar, ele já sabe fazer tudo. Ele começa a criticar a pregação do pastor, ele começa a criticar a pregação do presbítero, ele começa a enxergar erro nos estudos, porque ele agora conheceu um pouquinho da teologia da Turma da Mônica. Porque agora ele assistiu The Chosen, ele já sabe pregar os evangelhos. E começa, eu sei mais do que a liderança, eu sei mais do que o pastor. E às vezes, irmãos, nós vemos pessoas assim que, eu não suporto, porque isso é um câncer que mata a alma. Você pode até saber, irmãos, mais do que o pastor, mas o que Deus ensina é que Deus dá líderes espirituais à igreja. E aqui não é uma disputa de quem sabe mais, de quem sabe menos. Não existe uma disputa aqui de quem sabe mais e de quem sabe menos. Aqui não é lugar para esbanjar soberba. Aqui é lugar para servir. Se você sabe mais, sirva mais. Ele teve que lidar com o juízo de Deus. Por isso tenha cuidado, irmão. Contente-se com o lugar de serviço que Deus lhe deu. Se for da vontade de Deus, você será presbítero, será pastor. Se não, não queira assumir um lugar e sonde o seu coração, para saber se você quer, o que é que você busca governando a igreja. Mas ainda, irmãos, caminhando para o final, ainda restam 2 outros rebeldes, Nadab e Abiú. Esses irmãos, veja como, olha os lados da história, né? Levi, o serviço a Deus, aí vem um líder que é contra a liderança de Moisés, e agora volta para o tema de culto. Eles certo dia decidiram fazer um culto criativo. Olha, estamos precisando encher a igreja, vamos ser pragmáticos, vamos fazer um culto mais festivo, culto da mamãe, culto do papai, culto pet, culto jovem, culto disso, culto daquilo. Vamos trazer uma banda, vamos trazer um show, vamos botar umas luzes, vamos inovar. Israel está precisando de algo melhor. É um culto engessado, o povo tudo calado, não dá uma glória, não dá um aleluia, o povo seco, parece que não tem vida. Vamos animar, vamos bater palma, pular, gritar. Aí eles decidiram fazer um culto inovador. Levítico 10:1. Eu quero ler isso aí com vocês, abre aí por favor. Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incenso, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Por que estranho? Algo que ele não lhes havia ordenado. Vamos fazer um culto criativo. Moisés descreve como sendo fogo estranho. Deus não se agradou, verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Veja, irmãos, quando eles morreram, você vai ver, os seus primos Misael e Eusafã tiveram de arrastá-los para fora do tabernáculo e colocá-los para fora do acampamento.
A morte de Nadab e Abiú corrigem qualquer tentação de oferecer adoração não bíblica. E mais um tema que vai se mostrar no Pentateuco. Nós precisamos ter cuidado de não cultuar a Deus conforme Ele não ordenou em sua palavra. Porque o que a genealogia mostra, e os textos vão provar posteriormente, adorar a Deus é um assunto sério. Deus santo, Ele exige ser adorado de modo santo, e nós precisamos nos aproximar dEle com reverência e temor. Logo, meus irmãos, ninguém está aqui disponível para fazer aquilo que Deus não ordena. A liderança da igreja não foi chamada para fazer um culto atrativo, satisfazer os gostos carnais. Se você quer show, vá para a Feira de Santana. Se você quer show, vá para as feiras de Santana, vá para as festas dançando. Quer dançar, vá para a noite gospel. Se você quer bagunça, vá para a noite gospel. Quer dançar, vá para os festivais da vida. Agora, se você quiser cultuar, é da forma como Ele ordena. E eu não acenderei, irmãos, altar para que ninguém seja consumido pelo fogo. Nem vou arrastar cadáver numa falsa adoração. E aqui é interessante, irmãos, pensar também que eles eram oficiais da igreja, líderes da igreja. Mas eles não eram homens santos, e eles não tiveram um fim santo. Um fim santo, meus irmãos. E isso chama a atenção, sabe por quê? Olha como as coisas se conectam. Quantos líderes, irmãos, não glorificam a Deus? Nunca glorificaram a Deus. Eles querem fazer aquilo que o povo simplesmente quer que eles façam. Eles não estão preocupados com a glória de Deus, estão preocupados com a glória deles mesmos. Líderes, irmãos, que são declaradamente desobedientes ao Senhor, oferecendo fogo estranho, promovendo um culto estranho, levando o povo a uma falsa adoração, fazendo aquilo que Deus não ordenou, colocando o povo diante do juízo de Deus. Quanta desgraça nas igrejas evangélicas por causa de líderes que não mais glorificam a Deus. Você quer o quê, meu irmão? Quer noite o quê? Festa de quê? Quer uma festa dos tabernáculos aqui? A gente bota. Vamos cobrir essa lateral, vamos botar um candelabro, uma arca e vamos fazer a noite do tabernáculo. Vamos fazer aqui a noite do Pentecostes. E você quer o quê? Você quer uma festinha da colheita, para você dançar um forrozinho vestido de matuto? Vamos fazer, vamos chamar uma banda aqui da cidade, para botar um forró pé de serra gospel, para você dançar. E o juízo de Deus sendo derramado para o falso culto. Ofereceram fogo estranho e Deus matou. A pior morte, irmãos, não é a física. A física resolveria os problemas momentâneos. Mas uma coisa que acontece no culto falso é a morte dos adoradores. Sabe por quê? Porque quando não tem um culto verdadeiro, é um culto fúnebre, não há vida. Porque Deus opera
pelos meios que ele estabeleceu e não pelos meios que ele reprovou. Quando você cria um culto falso, você tira aquilo que pode dar vida à igreja. Você mata a igreja. Por isso que quando Paulo instrui Timóteo, nós vimos no capítulo número 4, diante das heresias, da ameaça, Paulo disse: Timóteo, faça um encontro evangelístico. Timóteo, faça uma programação de casais, um ECC, chama um bocado de ímpio para contar testemunho. Enche o povo de comida, bota o povo para dançar, para viver se beijando, conte uma historinha, uns versinhos, quem sabe eles não vão se arrepender. Faça alguma coisa. Timóteo prega, exorta, ensina, instrui, admoesta. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. O problema é que os líderes de hoje, dos cultos falsos, eles querem ser mais sábios do que Deus e não são. Olhe para as igrejas de entretenimento. Olhe as vidas dos crentes dessas igrejas de entretenimento e me diga se a Bíblia não está certa. Uma outra coisa também aqui importante, irmãos, é filhos de Arão. Não é interessante isso? Isso aprenda também, viu? Aprenda também. Não é porque seu pai é crente, você será salvo, não. Não é porque sua mãe é crente que você será salva, não. Não é por causa da sua família. Eles pereceram e eram os filhos de Arão. Você só será salvo com a fé em Cristo. Você pode ter uma família de pastor, de presbítero, grandes líderes da igreja. Se você não tiver a fé genuína em Cristo, você irá perecer junto com os ímpios. Se você não se arrepender, você vai perecer no inferno junto com os ímpios. Não pense que a chave do reino dos céus foi entregue à sua mãe e a seu pai, mas foi entregue a Cristo. Você precisa se arrepender. Porque eu pergunto a você, filhos, vocês estão aqui, por que vocês vêm à igreja? Se papai e mamãe não obrigar, vocês vêm à igreja? Vocês estão na igreja porque vocês sentem prazer ou porque vocês são simplesmente seguidores de papai e mamãe? Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno junto com os ímpios. Vocês precisam amar a Deus independente dos seus pais. Ainda que seja um líder da igreja, você precisa amar a Deus acima dos seus pais. Se quisermos escapar do inferno, meus irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir a Jesus Cristo que Ele seja o nosso Salvador. Bom, irmãos, é tanta coisa que a gente estuda, eu pesquisando, eu digo, meu Deus, eu vou para onde aqui, né, com tanta informação, que embora não pareça, mas eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta. Se o seu próprio nome aparecesse nas genealogias bíblicas, o que elas diriam sobre você? O que as genealogias diriam sobre você?
Será que elas seriam capazes de dizer que você foi fiel em seu ministério, que você foi um bom líder espiritual do seu lar, que você de fato viveu para a glória de Deus? Será que elas seriam capazes de dizer que, mesmo quando o mundo estava pervertido, mesmo quando todo mundo estava na depravação, na imoralidade sexual, no adultério espiritual, será que elas diriam ali foi uma mulher zelosa pela glória de Deus, um homem zeloso pela glória de Deus, um homem que glorificou a Deus na obediência? Ou será que elas diriam sobre você que você foi uma oposição à liderança de Deus, que você foi um líder negligente, que você foi um líder envolvido com um culto falso, que você amou um culto falso, que você era desobediente? A grande questão, irmãos, nós devemos pensar, nós estamos preocupados tanto com o nosso nome, o que dizem da gente? Tem gente que deixa de falar a verdade, inclusive com medo do que as pessoas irão dizer, interpretar, falar. A grande questão é, meus irmãos, o que Deus diz sobre você. O que Deus diz sobre você. Qual o testemunho de Deus sobre você? Eu tenho uma pergunta séria agora para te fazer. Seu nome está escrito no registro familiar somente, ou no livro da vida? Na genealogia do livro da vida, na grande árvore da redenção, seu nome está lá? Seu nome estampado em outdoors, na internet, seja lá o que for, você é um grande empresário, um grande professor, um grande técnico, seja lá o que for, e você tem já o reconhecimento, ninguém tem dúvida disso. A pergunta é: você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você pertence a Cristo pela fé? Será? Será que você vai ouvir naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança a glória eterna? Ou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Irmãos, nessa genealogia, mesmo com esses elementos, um contraste enorme entre homens que serviram a Deus e pessoas que desobedeceram a Deus. Nós ainda encontramos um traço da graça salvadora na genealogia de Arão. Nós temos homens que serviram, mas homens também que entraram em decadência. Arão casou-se com Eliseba, que era filha de Aminadab, irmã de Naazon. Esses nomes são tão importantes, irmãos, tão importantes, porque eles são colocados posteriormente como sendo ancestrais do rei Davi e são incluídos posteriormente na genealogia de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote. Mesmo nos dias de Moisés e Arão, onde por vezes o pecado parecia acabar com tudo, destruir com tudo, Deus estava dando seguimento ao seu plano para trazer um Redentor. Nasceu os coatitas, os gersonitas, o Finéias, o Corá, Nadab e Abiú, mas Deus fez nascer o Salvador. Deus fez nascer o Salvador. Então nós não temos, irmãos, meio termo. Hoje nós estamos do lado do Finéias, hoje nós estamos ao lado de Nadab e Abiú. Hoje nós somos homens corajosos, hoje nós somos líderes omissos. Hoje nós somos crentes,
ou somos descrentes. Não existe meio termo. Mas ainda assim, Deus fará cumprir com toda a sua promessa. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós, e que o teu favor, ó Deus, esteja nos conduzindo para a glória do teu santo nome. Sustenta-nos, Senhor, segundo a tua vontade, e nos faz, ó Deus, prosperar, vivendo a tua santa lei, e que nossos nomes, Senhor, de fato, possam fazer parte de uma grande genealogia, da genealogia eterna, em nome de Cristo. Amém. Louvemos